Deputado abdica. Na sequência, o deputado Fernando Coruja. Deputado Fernando Coruja, deputado Fernando Coruja. Na sequência, o deputado Arcide Matos. Deputado Arcide Matos, deputado Arcide Matos, deputado, na sequência, deputado Serafim Venzão. Serafim Venzão, deputado Serafim Venzão. Na sequência, deputado Mário Marcondes, deputado Mário Marcondes. Na sequência, deputado Maurício Codilar, com a palavra por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, e aí o prefeito, dona Ema e outras lideranças presentes. E, para concluir os debates de ontem, hoje nós tivemos mais calmaria, depois da reunião ocorrida na Assembleia Legislativa, onde, por solicitação da mesa, das lideranças, houve uma reunião com o governador Eduardo Moreira, com o presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de Justiça também, com a preocupação, né, deputado Sopels, de dar mais tranquilidade à população de Santa Catarina. Nós tivemos aí um movimento dos caminhoneiros, apoiado por todos, por essa Assembleia Legislativa, apoiei, fizemos manifestações, apoiamos e aprovamos moções aqui, endereçadas ao presidente Temer, ao ministro das Minas e Energia, e o governo cedeu em parte, reduziu o preço do diesel, e talvez a dificuldade de negociação, lideranças dispersas, difusas, muitas lideranças, até uma dificuldade de encaminhar o debate, e agora a sociedade já começava a sentir o problema do desabastecimento, a agricultura sentindo o problema também da produção, sacrifício de animais, a perda do leite, pequeno agricultor perdendo a sua produção, fruto do seu trabalho. Como me disse um agricultor, se você parar um caminhão, parar um veículo, você desliga e pronto. Se você fechar uma porta, fechou e pronto. Na agricultura é diferente. O produtor tem que continuar alimentando os animais, tem que continuar tirando o leite, e uma greve agora, além do que aconteceu, causaria sérios danos para as pessoas, principalmente, e para a economia. Então, todos fomos favoráveis. O governo que ninguém aceita, que ninguém quer, o governo Temer, já está no fundo do poço. Então, agora o que ocorreu é que o movimento, além das questões tributárias, melhorar a questão do frete, do combustível, uns já queriam intervenção, outros queriam fora Temer. Então, quando esses objetivos ficam difusos, quando não há uma sintonia naquilo, no pedir, fica já um movimento enfraquecido e preocupante. Então, acho que o momento agora é de calma. Daqui a 4 meses nós vamos ter as eleições presidenciais, as eleições para os governos estaduais, deputados, senadores. Então, tira o Temer, ele já está tirado. Ninguém considera ele presidente da República. Então, já é considerado que o Brasil está andando quase que por conta própria. Apesar de que eu acho que por conta própria ia melhor do que conduzido pelo presidente Michel Temer. E daqui a 6 meses entra um novo governo. Esperamos que todos consigamos ver aí candidatos com propostas que possam merecer a credibilidade da população. Então, registrar. O movimento foi importante, chacoalhou um pouquinho mais esse Brasil, que já está tão balançando assim,
e mostrou para os governantes que não tem apoio nenhum, que precisa ter cuidado nesses últimos meses de governo, não pode querer fazer a Petrobras dar lucro às custas do sofrimento da população, do caminhoneiro, do trabalhador. Então, quem está governando tem que ter consciência. Essa história do petróleo é nosso, grande bobagem se é nosso e seu cidadão não usufrui, seu preço é inadministrável, não adianta estar tabelando o preço na refinaria, porque ele chega para o cidadão, chega na bomba com preços diversos. Então, o governo está todo equivocado nessa questão. Se é para tabelar, tem que tabelar, então, na bomba, lá onde o cidadão vai abastecer, que ele vai saber o quanto ele vai pagar de combustível. E não tabelar na refinaria, que para o consumidor não modifica nada. Então, essa história de pré-sal, de não sei o quê, tanta coisa para iludir, enganar o povo, para brigas políticas, para manter uma empresa que produz muito menos do que outras empresas de petróleo, tendo 3, 4, até 6 vezes mais servidores do que outras empresas exploradoras de petróleo. Então, ou tabela na bomba, que o cidadão sabe quanto vai pagar, ou libera para livre concorrência, para o cidadão daí pagar melhor. Lembro do telefone. Para ter um telefone em casa, tinha até ações, você ficava dono de ações para ter um telefone. Ah, mas não pode liberar, porque o governo é que tem que controlar, porque é telecomunicações, e hoje estão oferecendo telefone aí com franquia, e graças a essa liberdade de preços, de concorrência, hoje nós temos o telefone do jeito que é, com preços aí acessíveis à população. É a mesma coisa do diesel, é a mesma coisa do petróleo. Ou tabela num preço que é bom para o consumidor, ou deixa livre, deixa as empresas explorarem, que é muito melhor. Então, renovar. Entendemos no momento que começou aumentos diários na Petrobras, importante o movimento. Só que, na hora de reivindicar, nem tudo aquilo que todos queriam foi pedido, e aquilo que o governo procurou atender, chamou uma parte, fez uma conciliação, um acordo meia-boca, e outros segmentos, outras lideranças não concordaram. Só que agora não dava para continuar. Não dá para o nosso agricultor continuar jogando leite fora, não dá para ter que matar frangos, suínos, perder toda a nossa produção, desmantelar a economia, principalmente do nosso Estado. Tudo isso não pode acontecer. Faltar alimentos na mesa, faltar alimentos nos mercados, e era para isso que nós caminhamos. A tendência com esses dias de paralisação já é do comércio e da indústria ter dificuldade de pagar os salários agora no início do mês. Segundo a pesquisa da Fiesc, apresentada ontem aqui pelo presidente Glauco Corte, haverá, sim, redução da produção, haverá dificuldade, poderão ocorrer demissões, e isso é lamentável. Nós temos que garantir o emprego ao cidadão, ao trabalhador. Nós já vimos no ritmo vagaroso de crescimento, e agora, talvez, com essa situação, vamos ter ainda mais dificuldade. Então, vamos todos ter que trabalhar para que realmente a economia volte a se estabilizar, se não for a crescer, para que o cidadão não seja ainda mais penalizado. Então, acho que o movimento foi importante, os caminhoneiros mostraram a sua força, a sociedade apoiou, foi para as ruas, e agora não dava mais para continuar
nessa situação. Parabenizar a Defesa Civil, o grupo que foi montado para acompanhar essa situação, o governo do Estado, a Secretaria da Saúde, que soube, junto com a Segurança Pública, fazer as tratativas necessárias para que ninguém viesse a perder a vida. Enfim, todos os setores que trabalharam para que nós não tivéssemos ainda mais danos à vida das pessoas, ao sofrimento dos trabalhadores e de toda a sociedade. Então, o governo agiu com cautela, mas agiu no momento que era necessário. Então, acho que agora é um momento de reconstrução com esse puxão de orelha que o governo federal levou. Na sequência, inscrito para falar, o deputado César Valduga, por até 10 minutos, e vamos aguardar a sua vinda, que ainda está lenta, mas certamente que nos próximos dias se tornará ágil. Gostaria de saudar a Vossa Excelência, deputado Silvio Dreves, que salvar senhores deputados. Saudar também nesse dia as nossas taquígrafas, né? Afinal, dia 5 foi o dia das nossas taquígrafas catarinenses e brasileiras. Mas venha o senhor presidente a esta tribuna para falar sobre um elemento muito importante para o desenvolvimento do nosso estado de Santa Catarina, Padre Pedro, para a viabilidade das operações de empresas de transformação em toda a sua complexidade, que é a formação de mão de obra qualificada. Santa Catarina construiu um leque de variedade no setor produtivo, decisão que faz de nosso estado um ponto luminoso em meio à terrível crise financeira que passa o país. Produzimos com qualidade e eficiência, desde a agricultura e toda a sua cadeia produtiva até itens da alta tecnologia. O melhoramento das técnicas, o desenvolvimento tecnológico e inovador de nosso polo produtivo precisa de uma base de mão de obra de alta qualificação. E, nesse sentido, quero destacar o trabalho de nossos institutos federais, que esse ano completam 10 anos de criação, deputado Comim, nosso querido deputado Comim. Tanto o Instituto Federal Catarinense, o IFC, como o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, tiveram sua formalização por meio da Lei 11.892/2008. E sabemos o quanto essas instituições fazem a diferença em nosso estado. Só o IFSC possui 22 campos espalhados por todas as regiões do estado, dotados de autonomia administrativa e oferta própria de cursos elaborada de acordo com a necessidade e também locais, ou seja, vocacionado às demais regiões do nosso estado de Santa Catarina. São 3 campos no sul do estado, 2 no Vale do Itajaí, 4 na Grande Florianópolis, 6 no nosso Grande Oeste catarinense, 2 no Planalto Serrano e 4 no Norte catarinense. São mais de 40.000 alunos distribuídos em 103 turmas de cursos técnicos, 360 turmas de qualificação profissional e idiomas, 21 cursos superiores em tecnologia e 24 turmas de bacharelado e licenciatura, 16 turmas na modalidade de ensino de jovens e adultos, certificação profissional por competência e ensino à distância, 32 especialização e 7 mestrado. Já no Instituto Federal Catarinense,
São quase 15 mil estudantes, deputada Ana Paula Lima, distribuídos em 152 cursos de qualificação profissional, educação de jovens e adultos, cursos técnicos, graduações e também de pós-graduações. Imagine os senhores que todos os anos 55 mil catarinenses são qualificados para dar o suporte necessário ao nosso desenvolvimento econômico, dando real viabilidade à instalação e permanência de indústrias de ponta em nosso estado, além de qualificar a produção nos setores tradicionais de nossa economia catarinense. Nesse sentido, desde o início de nosso mandato, temos atuado pelo fortalecimento de nossos institutos federais, juntamente por compreendermos sua relevância em nosso estado. Lutamos pela ampliação da estrutura física dos campos, da valorização dos profissionais e também do suporte necessário para a intensificação de suas ações. Nesse sentido, deputado Maurício, queremos marcar nessa casa os 10 anos da criação do IFSC e também do IFC, dados relevantes, préstimos a nosso estado, com uma sessão especial proposta por nosso mandato, a ser realizada na próxima segunda-feira, 4 de junho, a partir das 19 horas, no plenário Deputados Nir Regis, nesta Assembleia. Queremos, assim, colocar luz sobre a importante missão cumprida por nossos institutos federais, valorizando sua atuação e reafirmando o nosso compromisso, como Assembleia Legislativa de Santa Catarina, de seguir fortalecendo essa importante entidade de nosso estado e que, muito importante, ela está lá e vocacionada às demais economias catarinenses. Precisamos, sim, reafirmar o compromisso. Precisamos, sim, fortalecer a educação no nosso estado de Santa Catarina, fortalecendo o IFC e os nossos institutos federais, os nossos mestres, os nossos professores e também valorizar aqueles que buscam a qualificação profissional, que são também os nossos alunos catarinenses. Então, uma justa homenagem, deputada Ana Paula Lima, e gostaríamos de convidar todos os deputados, todas as deputadas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também a quem possa, participem, para que possamos valorizar esses profissionais, incentivando-os para que continuem na luta firme, mesmo com, muitas vezes, com os retrocessos, como está acontecendo no nosso país, que é o caso da PEC 55, considerada a PEC da morte, que retira direitos, que retira investimentos nas nossas universidades federais, na educação catarinense, e nós aqui temos que fazer o contraponto. Não podemos concordar com a política reversiva que sucateia a nossa educação brasileira e a nossa educação catarinense, a exemplo da redução, dos nossos professores, que precisamos concursos públicos. Mais de 50% dos professores do estado hoje são ACTs e precisamos sim valorizá-los, não diminuir esses espaços físicos. Entendemos que educação não é despesa. Educação não é despesa. Educação é investimento. E os nossos governos precisam, sem dúvida nenhuma, investir na educação. Investir cada vez mais na educação para que possamos avançar e seguirmos, sem dúvida nenhuma, à frente. Nesta tarde também gostaria de agradecer a todos os deputados que assinaram a nossa proposição que visa a criar a Frente Parlamentar em Defesa da Proteína Animal Catarinense. Diante dos retrocessos, diante dos embargos econômicos que estamos vivenciando no nosso país, que é o caso da proteína animal, agora há poucos dias atrás também os embargos do setor pesqueiro, que traz essa preocupação e que nós aqui não podemos, em hipótese alguma, ficarmos coniventes com essa realidade, com essa infeliz realidade, onde que o governo federal precisa buscar diplomacia, onde que o governo estadual precisa sim buscar diplomacia junto aos países internacionais para que possamos retomar novamente as exportações no nosso país, diante dos embargos econômicos. Crise da bacia leiteira. E até quero parabenizar aqui o deputado Supelsa, que propôs a essa casa a Frente Parlamentar em Defesa da Bacia Leiteira Catarinense.
Santa Catarina são mais de 45 mil famílias produtoras de leite no nosso estado. Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do Brasil. E a gente está vivendo essa triste realidade, onde que os nossos produtores estão jogando fora o leite, com todas essas dificuldades. Por isso, precisamos sim buscar a vontade política, pedir que os nossos governos saiam da dormência com a política reversiva e se busque urgentemente viabilidade para os nossos produtores, porque, infelizmente, quem paga sempre essa conta são os pequenos, são os trabalhadores, são os nossos agricultores da família familiar, da agricultura familiar, e precisamos, sem dúvida nenhuma, buscar resolutividade, e tenho toda a certeza que a Assembleia, todos os deputados estão irmanados para que buscamos juntos uma resolutividade sobre esse momento tão difícil que nós estamos vendo no nosso estado e no nosso país. O Sul, crise do arroz. No Oeste, crise da bacia leiteira. Crise nas exportações da proteína animal. Só se fala em crise. O que está acontecendo? Por isso mesmo, gostei da decisão do governo do estado, que pede a cabeça de Pedro Parente, presidente da Petrobras, e até inclusive anunciando hoje mais um aumento na gasolina, diante de todo esse caos que estamos vivendo. Acende mais uma espoleta, anunciando aumento na gasolina. Estamos aqui trabalhando para que consigamos reverter essa situação. E, enfim, o governo federal anuncia aumento na gasolina. Está aí, nas redes sociais. Então, senhor presidente, só para concluir, mais um minuto. Mais um minuto, deputado. Do esforço das nossas autoridades, enfim, dos deputados, que inclusive ontem conseguimos pautar ao governo do estado para que viesse a essa casa, para, enfim, nos colocar o que o governo, o que os órgãos do estado estão realmente fazendo efetivamente sobre essa situação, o qual esteve, e que bom que estava também conosco, deputado Sareta, o setor empresarial, enfim, o setor dos trabalhadores, enfim, várias entidades, para que juntos ontem fizéssemos uma grande reunião, inclusive encampada pelo deputado Natalino Lázaro, presidente da Comissão da Agricultura, o qual propôs, um encontro ontem que foi muito produtivo para que, de uma forma conjunta, possamos buscar solução ao governo do estado, também os poderes constituídos no nosso querido estado de Santa Catarina. Eram essas minhas manifestações, senhor presidente. Meu muito obrigado. O último inscrito para falar, a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Também está em crise? Está em crise? Muito obrigada, senhor presidente, colegas parlamentares. Venho à tribuna desta tarde de quarta-feira, deputado Sareta, até porque essa tragédia, já anunciada no ano 2015 e no ano 2016, nós já sabíamos que iria acontecer no pós-golpe que tivemos no Brasil. Só para refrescar a memória, quando a presidente da Petrobras, na época, Graça Foster, e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, eles mantinham o preço do combustível a preços baixos no governo da nossa presidenta Dilma, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a presidenta da Petrobras e contra o ministro da Fazenda. Porque, na época da Dilma, o preço da gasolina, o preço do óleo diesel estava lá embaixo e o Ministério Público Federal entrou com essa ação. Então, essa tragédia anunciada por nós, do Partido dos Trabalhadores, porque sabíamos o que ia acontecer, porque isso é uma ponta de um iceberg diante do que está acontecendo no nosso país, das agências de correio fechadas, das agências do Banco do Brasil fechadas, da Caixa Econômica Federal querendo ser privatizada, é o Estado mínimo. Então, quem vai sofrer com isso é o povo brasileiro.
principalmente aqueles que menos têm. Porque esse governo governa para rico. Quando faz a isenção de impostos de bancos como o Itaú, na ordem de 25 bilhões de reais, ninguém saiu para a rua para protestar. Eu fui agora abastecer o carro. Eu iria numa agenda que ia acontecer no sul do estado, deputado Sareta. E quando fui abastecer o carro, no posto da BR-101, tinha uma fila de caminhoneiro que não deixou entrar no posto de gasolina. Então, não pensem que a situação está normalizada, porque não está. Quem não entendeu ainda como a crise vai ficar pior do que está. Porque essa política do governo, ela sabe para que veio. Para acabar com as nossas empresas estatais, a exemplo do Petrobras. Por isso que eu peço assessoria para os deputados que não compreenderam ainda, entenderem o que está acontecendo no nosso país. Por favor. Brasil, 2016. Temer assume a presidência e indica o tucano Pedro Parente para a presidência da Petrobras. Pedro Parente altera a política de preço dos combustíveis, permitindo que os preços tenham reajuste diário de acordo com o mercado internacional e a variação do dólar. Desde 2017, o preço já reajustou em 229 vezes. Diesel e gasolina subiu em torno de 55%. Esta política favorece os acionistas, que recebem parcela dos lucros da Petrobras. Além disso, Temer reduziu a produção para 1/4 da capacidade da Petrobras. Em 2018, a importação de combustíveis aumentou em torno de 35%, se tornando o produto mais importado pelo Brasil. O aumento dos combustíveis afeta diretamente a sua vida, aumentando os preços de alimentos, remédios, claro, transporte. Concluímos assim, amigos, que o aumento dos combustíveis não tem a ver com a corrupção ou dívidas da Petrobras. De toda forma, quem paga é você. Sabe por quê, senhores deputados? Porque eles pegam o petróleo no Brasil, não refinam no Brasil, que antes, na época de Dilma e Lula, tinham as refinarias aqui, por isso que o preço do combustível estava baixo, adequado. Eles levam esse petróleo, deputado Valduga, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos refinam o petróleo e o Brasil importa o mesmo petróleo que é nosso. Por isso que não vai dar certo. Não vai dar certo porque a política desse governo está errada. Só tem um jeito para o nosso país. É o Lula governar o nosso país. Quem é Pedro Parente? Pedro Parente é aquele que acabou com a Bung aqui no estado de Santa Catarina. Pedro Parente é aquele que estava na RBS. Pedro Parente é o cara do PSDB que quer privatizar tudo e que quer que os países estrangeiros ganhem mais do que o Brasil. Então, o pré-sal foi descoberto, sim, na época da presidenta Dilma. Era a nossa riqueza maior. Ora, se os Estados Unidos saem dali e vai fazer guerra lá no Irã e no Iraque pelo petróleo, ele entrou no Brasil sem uma bala, nem um tiro, porque o povo brasileiro pega o nosso petróleo, manda para os Estados Unidos e eu aqui, Ana Paula, os deputados, o povo brasileiro, importam o nosso petróleo por um preço maior. Então, senhores, não pense que a volta dos caminhoneiros, que muitos ainda não voltaram, vai melhorar, porque baixou o preço do óleo diesel em 46 centavos. Mas o preço da gasolina vai aumentar amanhã de novo. É isso que Pedro Parente está falando. Amanhã, dia 31, feriado nacional, dia de Corpus Christi, o preço da gasolina vai aumentar de novo. E daí? Vão para a fila? Vão bater panela? Vão para a rua? Porque hoje a fila de carros está grande ali para abastecer. O Brasil parou nesses 8 dias, 9 dias. Mas amanhã a gasolina está aumentando de novo. E vai aumentar de novo. E vai aumentar de novo. Porque o preço do barril do petróleo vai custar, até o final do ano, $100. E o Brasil manda para os Estados Unidos, refinar nos Estados Unidos, e depois nós importamos o nosso petróleo. Para quem que eles estão trabalhando? Para quem que Pedro Parente está trabalhando? Está trabalhando para o mercado internacional. Então, é isso aqui, ó. Fora Pedro Parente,
fora Michel Temer, que o Brasil volte a produzir, volte a refinar o que é nosso, que é o nosso petróleo, e que a gente possa fazer algo melhor para o nosso país. Então, amanhã, dia 31, no meio de uma crise que nós estamos vivenciando, não pensam que nós não estamos sofrendo? Está todo mundo sofrendo. Os estoques do supermercado não estão sendo abastecidos, a população está estarrecida diante do que está acontecendo, e no meio dessa crise toda, Pedro Parente anuncia o novo aumento da gasolina. O preço da gasolina, a partir de amanhã, dia 31, nas refinarias vai subir 0,74, passará então a ser de 1,96 por litro. No oeste de Santa Catarina, hoje a gasolina está R$ 5, R$ 6. A partir de amanhã, podem ter certeza que ela vai, daqui a pouquinho, para R$ 10, porque está errado essa política econômica de Michel Temer e de Pedro Parente. É por isso. Em maio, o preço do combustível nas refinarias da Petrobras acumula uma alta de 10%. Repito, 10% da gasolina, em apenas um mês, aumentou a gasolina. A decisão de subir o preço soma como uma afronta ao nosso país. Olha, estamos saindo de uma greve dos caminhoneiros, com muitos ainda parados. E ele, no meio dessa crise, ele diz o aumento da gasolina. E, para piorar, no mesmo dia que Pedro Parente faz o desafio ao nosso país, aumenta também, novamente, a gasolina, e os petroleiros paralisam as atividades, e o governo de Michel Temer, esse golpista, anunciou que irá manter a política de reajuste de preços da Petrobras. Então, se aumentou 239 vezes do ano de 2016 para cá, e na última semana, 11 vezes, e amanhã mais um aumento, vocês imaginem, na semana que vem, o preço da gasolina aumentando. Porque alguém vai ter que pagar a conta. E quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. Então, aqueles que têm carro a álcool, a gasolina, os caminhoneiros ganharam 0,46 centavos da diminuição do preço. A isenção do ICMS no diesel e o PIS e COFINS e a CID. Mas e o preço da gasolina? Como é que nós vamos pagar amanhã? O que esse governo tem para o restante do povo brasileiro? A gasolina, então, já que não tem um transporte adequado, as pessoas que têm um carro, que na época do Lula todo mundo tinha um carrinho, um trator, um caminhão, tinha gasolina e poderia passear com a sua família. Nesse governo de 2 anos, que diz que ia melhorar o país em 2 anos, ele acabou com tudo e vai acabar com o país se ficar até o final desse ano. Então, é preciso que a população brasileira entenda o que se passa no nosso país. Estamos vivendo um dos mais graves momentos da história do nosso país. Enquanto tiver Pedro Parente no comando da Petrobras e ele está a serviço das multinacionais, do mercado financeiro e de alguns, o povo brasileiro vai passar fome, nós já estamos no mapa da fome, vai faltar combustível. Mais um minuto, deputado. Vamos pagar muito caro por isso, porque a política desse governo é uma política que não é para os brasileiros e brasileiras. A política desse governo é para o mercado internacional, por isso que a nossa Petrobras, nosso petróleo, vai para os Estados Unidos e a gente compra o nosso petróleo de novo, minha gente. E mais caro, nós estamos pagando muito mais caro pelo petróleo que é nosso. Então, o petróleo é nosso, sim, nós temos que garantir ele aqui. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado João Antônio Amin. Queria fazer um comunicado, anunciar a presença aqui na Assembleia Legislativa da nossa vereadora de Águas Mornas, a Jane Bauer, acompanhado do seu marido, Oséias, havaiano como eu, e o Pio e o Wagner, da capital da hortaliça do Brasil, que vieram nos prestigiar aqui na Assembleia, lá de Antônio Carlos. Então, sejam todos bem-vindos e muito obrigado por serem companheiros do nosso partido e ajudarem o Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Feito o registro, deputado João Amin. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra especial para segunda-feira,
às 19 horas, comemoração dos 10 anos de criação do Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal Catarinense. Está encerrada a sessão.